Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos meditar a primeira leitura, que se encontra no capítulo 8, 1 Reis, versículo 22, 23, 27 e 30. Em seguida, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Vós sois fiel à vossa misericordiosa aliança com os vossos servos, que caminham diante de vós de todo o seu coração. Mas será verdade que Deus habita realmente sobre a terra? Se o céu e o céu dos céus não vos podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Ouve a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve-os dos altos de vossa morada no céu. Ouvi-os e perdoai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui no versículo diz assim: Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com os teus servos. Deus, ele é muito fiel a cada um de nós. Muitas vezes é nós que somos infiéis a ele. E aqui na palavra de Deus diz, tua misericordiosa aliança. Deus, ele quis fazer uma aliança com nós servos. Nós precisamos muito de Deus. E nós temos essa aliança com ele. Ele é fiel a seus servos. Nós, eu e você, servos que somos muitas vezes infiel. E Deus ainda quer precisar de nós, porque ele não precisa. Deus é Deus. Mas como São Padre Pio diz, que não é ele que precisa, não é Deus que precisa dele, é ele que precisa de Deus. E nós precisamos, nós servos, que estamos aqui, servindo a ele por amor. Mesmo com nossas imperfeições, mesmo com nossas quedas, mas nós estamos aqui com ele. E no versículo vem dizer: Atende, Senhor, a oração e a súplica de teu servo. Súplica quer dizer não desistir de rezar. Muitas vezes nós tivemos esse tipo de oração, a oração da súplica, ou muitas vezes ainda estamos tendo. Quantas pessoas passam muito tempo rezando, pedindo uma graça, pedindo a graça do emprego ou a graça da cura, e estão nessa súplica, nessa oração que não desiste. E não desista mesmo de rezar. Por mais que as coisas estejam difíceis, não desista de rezar. Não desista de rezar pela sua conversão, pela conversão dos seus, pela saúde, pela graça do emprego. Não desista. E aqui também diz no versículo: E ouve o clamor. Clamor, quando a gente tem essa oração de clamor, é essa oração em alta voz, essa oração em voz alta. Muitas vezes nós achamos que Deus não nos escuta e nós gritamos, mas Deus muitas vezes ele vai nos escutar, mas no silêncio da nossa oração. Nós temos que ter tanto essa oração de persistência como essa oração de clamor. São Padre Pio diz que o melhor conforto que existe é a oração. Quantos de nós ficamos desesperados diante das situações da nossa vida e nós gritamos para o Senhor e o Senhor parece que não nos escuta, mas ele nos escuta. Ele está aí com cada um de nós. E Salomão fazia essa oração: Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa. Salomão ele fazia essa oração. Ele pedia proteção de Deus sobre as casas. Quanto nós precisamos também fazer essa oração? Pedir que Deus proteja os nossos lares, as nossas famílias, para que Deus possa proteger a nossa casa e nos livrar de tudo que não vem dele. Porque o inimigo de Deus, ele quer destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Mas com a oração, com o poder da oração, nós não iremos deixar. E no versículo diz, lá no final: Escutai no alto da tua morada, no céu, escutai e perdoai-nos. Um dos maiores exemplos de perdão que nós temos na nossa igreja é Santa Josefina Baquita. E hoje é o dia dessa grande santa. Hoje a igreja celebra a memória dessa mulher, que aos 7 anos de idade foi vendida como escrava. E para Santa Baquita foi uma tortura tão grande que ela esqueceu até o seu nome. Ela esqueceu até os seus familiares, onde ela morava. Mas aquela mulher, que era escrava, que sofria muito, aquela mulher sofreu muito, ela conseguiu perdoar aquelas pessoas que fizeram mal a ela. E ela ainda disse mais:
Se eu pudesse vê-los novamente, eu daria um beijo na mão de cada um. Porque se não fosse eles, eu não teria encontrado o maior tesouro da minha vida, que é Jesus. Essa mulher é um dos maiores exemplos de perdão que nós temos. Nós sabemos quão difícil é perdoar, mas nós precisamos perdoar. Porque nós precisamos do perdão de Deus. E Ele nos dá. Nós que somos tão podres, por que a gente não pode perdoar também as outras pessoas? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.